Aula EAD, mais uma aula online no desafio à distância, no desafio EAD, desafio online. Hoje comigo o professor Edivander Marinho, com Geografia para você, do desafio que está aí. Estava me esperando, estamos aqui nesse momento com mais um assunto importante para o Enem, um assunto bem geográfico, um assunto bem espaço geográfico, um assunto bem em relação ao homem e natureza, um assunto bem descritivo, mas que com todas as nuances de críticas relacionadas aos impactos que vem sofrendo, né? O assunto de hoje são os domínios morfoclimáticos, os domínios ambientais, os domínios fitogeográficos, os domínios vegetais, os domínios naturais do Brasil. Observe bem, é um assunto interdisciplinar, é um assunto que cai bastante na sua prova do Enem. Só queria ver se você está tendo retorno aí do quadro do PowerPoint, para que você analise comigo esses domínios morfoclimáticos. Nesse momento, vamos de domínios morfoclimáticos. Bem aqui, nesse primeiro momento, nós temos aqui umas imagens interessantes. De cima e de baixo, no sentido sempre da esquerda para a direita, nós temos o domínio da Caatinga, Mares de Morro, domínio do Cerrado, e lá embaixo, domínio amazônico, domínio das pradarias e domínio das araucárias, né? Importantes domínios. Então, não esquece de um conceito bem nosso, um conceito bem simples. Caracterizam-se por serem paisagens naturais. A natureza os criou, onde a inter-relação, a integração de elementos como vegetação, clima, solo, relevo, hidrografia, configuram uma dinâmica de troca de energia, características de uma determinada região do planeta, abrangendo, sim, de fato, uma significativa área contemplada. Então, nesse momento, eu queria que você analisasse comigo aqui, que é o mapa do Brasil, nós temos aqui os 6 domínios morfoclimáticos, né? Aqui você está vendo em verde o domínio amazônico, né? Está vendo bem aqui, que abrange praticamente quase toda a região norte, a região amazônica. Pega aí um pedaço do Maranhão, a porção centro-oeste, e observe bem que vai pegar também a porção aí bem centro-norte do Mato Grosso, né? Se fôssemos analisar pela divisão do IBGE, meu amigo, provavelmente você falaria que não, mas o Mato Grosso, ele trabalha simplesmente a questão do Cerrado. Sim, na porção mais ao sul do estado, porque na porção centro-norte de fato, domínio amazônico. O domínio do Cerrado, ele está bem aqui ao centro. O domínio do Cerrado vai pegar aí um pedaço da região amazônica, sim, de fato, um pedacinho do Nordeste, grande parte do Centro-Oeste, pedaço do Sudeste. Então você vai percebendo que, de modo geral, o Cerrado, ele praticamente vai pegar todas as 5 macro-regiões do IBGE. Correto? Vamos falar daqui a pouquinho de cada um deles. Bem aqui em marrom, você tem o domínio morfoclimático da Caatinga, domínio do sertão, o domínio de uma vegetação xerófita, domínio de cactáceas, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre a Caatinga, que de maneira geral incorre na área do Nordeste brasileiro, especialmente o sertão, a sub-região sertaneja. Em vermelho, domínio dos mares de morro, os mares de morro que vinculam basicamente o litoral, que vai ali do litoral pegando do Rio Grande do Norte, vai descendo por todo o litoral norte e sul do Nordeste, litoral do Sudeste, litoral do Sudeste, adentrando áreas da Bahia, áreas de Minas Gerais, áreas de São Paulo, áreas do próprio estado do Paraná e um pedacinho do Mato Grosso do Sul. Mares de morro, o nome já diz, uma gigantesca área onde você encontra, cá entre nós, você tem os morros de Mamilonares, o morro Meia Laranja, os morros Pães de Açúcar também. Vamos falar daqui a pouquinho, lembrando que nessa área de mares de morro, onde você encontra a nossa querida Mata Atlântica ou Floresta Tropical Atlântica. Em marrom escuro, lá embaixo, pegando de maneira geral os 3 estados sulistas,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná é a região das araucárias. Observe o seguinte, nesse mapa, e está sendo bem até positivo, né? Você tem araucárias de maneira até gigantesca quantidade, mas nos dias de hoje, de maneira atual, né? Não digo a região original, é bem menor a quantidade, infelizmente, de araucárias, né? Aí você tem, nesse cor de carmim, né? Cor de carne, você tem áreas de transição, que em biologia o pessoal chama de faixa ecótono ou faixa ecótone. Nós da geografia chamamos de zona ou faixa ou área de transição. Ou seja, nesse local você encontra características climáticas, de relevo, de hidrografia, de vegetação, de uma região para outra. Ou seja, aqui tem uma região A, aqui tem uma região B. Entre A e B, área de transição. Em rosa, bem aqui na parte sul, lá do Rio Grande do Sul, você encontra as pradarias, também chamadas de Campanha Gaúcha ou simplesmente de Pampa ou Pampa Gaúcho. Uma região de vegetação herbácea, uma vegetação hoje com uma ação muito grande do ser humano, onde você encontra as coxilhas, as elevações que vão de 5 a 10 metros, muito sendo prejudicadas pela ação da expansão da lavoura, já faz mais de 60 anos isso daí. E ali uma extensão que a gente chama de Roraima Guianense, uma região de campos, uma região também de herbáceos, né? Ali na área de Roraima, norte da região amazônica. E aí você fecha, então, o Amazônico, o Cerrado, Caatinga, Mares de Morro, Araucárias e Pradarias, os domínios morfoclimáticos, né? Mata de Cocais estaria bem aqui, pessoal, nessa região bem aqui, estaria entre a Caatinga, né, que é isso bem aqui, e a área da floresta amazônica, basicamente pegando áreas ali paraense, maranhense e piauiense, né. A mata de Cocais é importante, vamos falar dela daqui a pouquinho. O manguezal, ele ficaria da extensão litorânea do Amapá até a extensão litorânea de Santa Catarina, de maneira geral. É um domínio que a gente encontra muito arraigado a uma vegetação pneumatófila. Vamos falar daqui a pouco sobre ele. E terminando as áreas de outros ecossistemas, a região do Pantanal, o complexo do Pantanal, uma área de bastantes localidades baixas de inundação pelas cheias do rio Paraguai e seus afluentes. Vamos começar então a falar dos nossos domínios de maneira geral. Lembrando, é um assunto que cai na tua prova do Enem, um assunto importante e que cai entre nós, sempre caiu, nos últimos 2, 3 anos caiu de maneira um pouquinho mais peculiar, tipo... o Enem trabalhava o domínio amazônico, uma questão de domínio amazônico só e somente, né? Então, de qualquer forma, caiu. A questão toda é se alguém perguntasse para mim, por exemplo, eu sou de Vander, quais os domínios que caem? Eu diria que são todos. Mas os que caem mais intensamente? O domínio amazônico, o domínio da Caatinga do Cerrado, então esses 3 são os que mais têm caído nos últimos 15 anos de Enem. Vamos começar então, meus amigos, com o domínio amazônico. Observe bem o domínio amazônico. Abrange praticamente todos os estados da Amazônia, estados do norte, né? Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e Tocantins. Pega, como eu falei anteriormente, a porção centro-norte do Mato Grosso e a porção centro-oeste do Maranhão. Então, se fosse para falar de macro-regiões do IBGE, pegaria 3, né? Região norte, pedaço do nordeste, pedaço do centro-oeste, que seria, no caso, a nossa região do Complexo Amazônico. Lembre bem, é uma área bem gigante. Se você pegar o mapa aqui, pega praticamente aí mais de 1/3 do espaço brasileiro. Alguns nomes podem ser requeridos a ele, o cara pode falar Gileia, é um termo bem antigo, por sinal, relacionado... É uma corruptela aportuguesada do termo hell, inferno em inglês. Então, aquela história do inferno verde, né? Então, fizeram lá uma conjugação de palavras
e surgiu essa palavra aportuguesada, Ileia, né? Floresta perene, a floresta que nunca acaba, ou seja, todo santo dia, toda santa hora, dá um vento, dá uma chuva. Então, de um único vegetal que possua mais de 25 mil folhas, podem cair numa ventania de alguns minutos, umas 2, 3 mil folhas. No outro dia, começa a nascer 2 a 3 mil folhas. Em menos de um mês, essas folhas já cresceram o suficiente. Então, você olha o vegetal da Amazônia, você olha o vegetal arbóreo, né, alto, com mais de 1,5 m de altura, e você já percebe que está ali, inerte. Ele não está demonstrando que perdeu folha, mas ele perdeu e perde todo santo dia. Mas, como eu falei, ao longo das semanas vai nascendo de novo. Então, floresta perene, a floresta que nunca morre. E aí vem a floresta latifoliada, em tempo. Latifoliada quer dizer folhas largas. Quando a folha é muito larga, então o poder de evaporação é maior. Claro que o poder de absorção de gás carbônico, de oxigênio também é muito grande. E quando você sabe muito bem que o vegetal realiza a fotossíntese ao final do dia, no caso à noite, preferência ao final da madrugada, já iniciando outro dia, você vê o vegetal transpirando, né? Após o processo de produção do seu próprio alimento, esse bendito vegetal ele está transpirando, né? O processo final dessa fotossíntese. Então, de manhã bem cedinho, né? Umas 6, 6 e meia, você percebe o vegetal todo molhado. E aí vem o sol, bate nesse vegetal e vai transpirar a água transpirada. Evaporação da água transpirada. Evaporação da transpiração. Evapotranspiração. Correto? Então, essa questão de floresta latifoliada resolve-se, então, essa análise dessa evaporação gigantesca, né? Vegetação hidrófila, o vegetal hidrófilo é aquele vegetal que está no meio úmido, praticamente dentro da água. Floresta pluvial, que recebe uma carga muito grande da água da chuva, né? Lembrando que essa água da chuva, ela tem aí um nome, no caso, a chuva da região amazônica, é a chuva equatorial, simples assim, né? Ou então chuva de convecção ou chuva convectiva. Quando você tem uma incidência muito grande do raio solar, a incidência de calor é muito consistente, então você tem uma evaporação de água. Essa espiral de água, claro, evaporada em momento de calor, encontra uma espiral descendente de água mais fria, e nesse momento há um choque térmico e vai cair toda a chuva de convecção, ou chuva convectiva, ou chuva equatorial. Correto? Vegetação ombrófila, onde os vegetais possuem, né, uma condição muito grande de chuva, e tem muitos vegetais que têm uma espessura muito forte, muito grossa, inclusive. Alguns vegetais parece que são de couro, né, vamos dizer assim, sua folha. E aí vem conjugação, novamente falando do relevo. Tem relevos altos, na extremidade norte e sul da região, mas ao meio, principalmente nas proximidades da bacia amazônica, você tem muita planície e depressões. E aí então o relevo ele é consistente, conjugado. O clima é o clima quente, superúmido, quente úmido, com temperaturas elevadas ao longo do ano inteiro, com uma umidade que geralmente não vai baixar de 40%, então sempre está ali entre 60%, 80%, 90%. E a gente sabe muito bem que quando vai baixando de 40%, então começa a ligar o pisca-alerta. Quando chega em 20% é um problema. Quando chega em 12% esse ano em áreas do Centro-Oeste, não da Amazônia, né? Chegaram a 7%, um absurdo, né? Urgência. Nesse momento, a falta de umidade pode gerar, inclusive, impactos no ser humano, problemas na sua bendita respiração, podendo chegar até o óbito, né? A vegetação, já comentamos, não esquece que a vegetação amazônica, ela tem aquele extrato, até vou desenhar aqui, pessoal, para você ver melhor. O extrato, né, vegetal, ele é assim,
tu tem o vegetal alto, tu tem o vegetal médio, tu tem o vegetal pequeno ou baixo. Esse pequeno aqui, pessoal, é o herbáceo. Esse médio aqui é o arbustivo. E esse de cima, o altão, é o arbóreo. Ou seja, o alto é o arbóreo. Por quê? Porque ele te lembra uma árvore. Arbóreo vem de árvore. Quando você lembra de uma árvore, imagina, você não vai imaginar de uns 5 centímetros. Você vai imaginar uma árvore que tenha 2 metros, 5 metros, 10 metros, 20 metros, e assim vai. No contexto arbustivo, você tem, pessoal, é uma moita, né? Um palmo até 1 metro, 1,5 metro, no máximo, de altura. Correto? Aí já é um arbustivo, né? Aquela coisa mais baixa. O herbáceo te lembra a erva. Você não vai lembrar de uma erva que tem 1 metro de altura. É 1 centímetro, 2 centímetros, um palmo. É o herbáceo. É por isso, pessoal, que nesse contexto de porte, temos que ter cuidado. Pode aparecer, por exemplo, da região amazônica, esse sistema bem aqui, ó, o extrato arbóreo traço arbustivo. Significa que na Amazônia, de maneira geral, a maior parte de vegetais altos, mas tem o médio, que não quer dizer que não tenha o pequeno. Extrato arbóreo arbustivo, principalmente aqui no contexto amazônico. Se fosse no contexto do cerrado, aí eu queria falar extrato herbáceo traço arbustivo, ou seja, no cerrado, por exemplo, aqui no Amapá, tu encontra cerrado. No cerrado você tem muita vegetação rasteira, de 1 centímetro, 2 centímetros, no máximo 1 palmo de altura. E o arbustivo é aquele que vai de 1 palmo até 1 metro, 1,5 metro, vamos colocar assim. Correto? As touceiras, as moitas, né? Herbáceo arbustivo é isso. Que não quer dizer que não tenha na Amazônia, mas na Amazônia o principal, como eu falei, é o extrato arbóreo arbustivo. Então eu queria só deixar bem claro que essa questão tem a ver com o porte do vegetal. Arbóreo arbustivo ou herbáceo arbustivo. Correto? Não esqueçam desta situação todinha aqui. Mantendo a análise aqui da região amazônica, pessoal, essa vegetação aí, como ela é muito adaptada à água, ela geralmente está ali nas áreas alagadas. A gente tem Mururé, Vitória Régia, Aguapé, Aninga, né? Vegetais típicos de dentro da água. Essa questão do alagamento faz que você entenda que muitos desses vegetais sejam vegetal de igapó e o de várzea. O igapó está sempre inundado, e o de várzea periodicamente, sazonalmente, ou vamos colocar assim, de uma vez ou de uma hora para outra pode inundar, correto? Temporário, no caso. Então, além nós temos também desse contexto a maior bacia hidrográfica do planeta, é o rio Amazonas, que nasce no Peru e deságua aqui entre o eixo Amapá-Pará, que tem um quantitativo gigantesco, né, de milhões de metros cúbicos de água sendo despejados no planeta diariamente. Muita gente se engana, mas a maior parte do solo da Amazônia é pobre. Poxa, pessoal, mas o solo amazônico é um solo que tem essa floresta portentosa, viçosa, bonita, com vegetais que ultrapassam 80 metros, muitas vezes de altura, e a gente pensa que este solo, ele, por exemplo, pode estar com nutrientes avançados. Na verdade, como tu tem muita chuva, essa água da chuva, ela leva embora os nutrientes do solo, como cálcio, potássio, magnésio, fósforo. É um desenhinho bem aqui. Por exemplo, você tem aqui uma área que você tem o rio e aqui você tem a vegetação amazônica, né? Vou botar um cara bem aqui. No vento de chuva, essa água vai caindo no solo e vai levando embora o cálcio, o potássio, o magnésio, entre outros, né? Os nutrientes do solo vão sendo levados embora pela água da chuva. Nesse processo de lavagem do solo pela água da chuva,
você detém aí, sim, de fato, é um processo que não chega a ser impactante, se não é, vamos dizer, antecedido por desmatamento. Ele é um processo natural. Estou falando do processo de lixiviação. Lixiviação. Lavagem do solo pela ação da água da chuva. Correto? Então, eu quero dizer para vocês que o solo amazônico, de maneira geral, é pobre. Por quê? Porque essa questão da lixiviação faz com que ele fique muito acidificado. É um solo ácido, e aí vem aquela questão que a floresta só vai se manter se você analisar e perceber essa autorregulação de nutrientes. Por quê? Porque todo santo dia, como eu falei, os vegetais deixam cair folhas, galinhos, tronquinhos. Então, esse material que fica no solo, bem em cima, né? A gente pode analisá-lo assim. Esse material, são as folhas que caíram ontem, anteontem, caíram há uma semana. Então, quanto mais antiga essa folha é, maior é a força da umidade e do calor sobre ela. Maior é a força de fungos e bactérias sobre essa folha, que vai decompor a folha e transformá-la em uma massa preta, chamada de humus, onde em sua composição você tem muito potássio, muito cálcio, magnésio, muito fósforo, muito ferro. Então você começa a entender a manutenção da floresta pela presença desse grande material orgânico que é decomposto por fungos e bactérias, né? Essa elevada temperatura, pessoal, torna a Amazônia um dos locais mais úmidos do planeta. A grande evapotranspiração que acontece a cada momento, relacionado ao momento final da noite, início da manhã, você vai percebendo essa questão. Se qualquer coisinha pode fazer pergunta, que eu estou acompanhando aqui no chat ao vivo, né, da aula. Rica biodiversidade, não preciso nem falar, né? Queria deixar bem claro que, nesse momento, cada vez mais a aula vira uma aula interdisciplinar com biologia. Bem que aquele tuchão podia aparecer, né? Mas tudo bem. E aí, então, pessoal, podemos ver o seguinte, que quando se fala biodiversidade, variação, diversidade de vida no local, de fato. A Amazônia, pessoal, detém uma quantidade enorme de mamíferos, gigantesca de aves, incomensurável de peixes e fantástica em questão de insetos. O contexto entomológico é muito forte. Eu posso dizer que de cada 100 insetos do planeta, por baixo aí uns 60, 70 estão na Amazônia. Se eu falar de aves no planeta, de 100 aves do planeta, pelo menos 50 estão na Amazônia. Se eu falar de peixes do planeta, de cada 100, pelo menos 60 estão na Amazônia. Se eu falar de inseto, de cada 100, 80 estão na Amazônia, né? Muita biodiversidade, grande potencial madeireiro, né? Vegetais aí de grande porte, né? O que chamamos de madeira de lei, madeira nobre, mogno, jacarandá, angelim, macacaúba, pau mulato, pau amarelo, dentre outras madeiras nobres. O contexto mineral é gigantesco. A gente sabe que aqui no domínio amazônico, pessoal, ele é o que nós temos de grande e insistente análise, além da lixiviação, a laterização. Quando você tem a gênese de material metálico, mineral metálico, pela ação do tempo sobre o material que está ali no subsolo. E também, devido à questão muito grande de gigantesca quantidade de rios, né, uma vazão hidrostática muito imensa, você tem também muitos lagos, você tem aí o grande potencial hidráulico, né, um dos maiores do mundo, sabendo que a gente pode ter muito quantitativo de usina hidrelétrica, não temos ainda, porque não tem tanta gente por aqui ainda, né? E aí você começa a entender essa ênfase em Amazônia, não é uma questão a qualquer, tá, pessoal? É o que eu chamo de necessidade analítica, né? E aí nós temos aqui os tipos de floresta ombrófila densa, né? Queria deixar bem claro que isso daqui é o que você vê na Amazônia, né? Você está vendo aqui nesse momento, pessoal, o que nós chamamos de
o estamento aqui da floresta. Vamos ver aqui. Da direita para a esquerda, nós temos floresta de terra firme, também chamada de Caeté. Nós temos a floresta de várzea, né? Nós temos a floresta de igapó. Observe o rio ali. Então, você tem uma altura acima da média do nível do rio. Por exemplo, o rio está bem aqui, ó, mas ele pode inundar isso aqui tudinho. Essa área fica inundada e essa área também fica inundada. Só que o Baixo Igapó ele está praticamente a zero, né, numa distância 0 metros aí de altimetria. O Alto Igapó um pouquinho, um centímetro a 1 metro é a mais de tudo isso. Então essa área do Igapó praticamente é inundado todo santo dia. É a área que nós chamamos de totalmente inundada ou permanentemente inundada. Já na floresta de várzea, essa água do rio poderá chegar até aqui. Mas a tendência é que seja uma coisa um pouco mais esporádica, né? Embaixo disso você tem, ó, uma coisa podizólica, né? Que nós chamamos de maria hidromórfica, né? Bem aqui, da parte mais próxima do solo. E aqui embaixo nós temos a argila hidromórfica. Então, solo argiloso e solo arenoso. Lembrando, a areia deixa passar a água. A argila retém essa água. Então, quando a gente fala em retenção de água, está falando em um solo argiloso. Quando está falando em passagem, escoamento, lixiviação, você está falando em um solo mais arenoso, correto? E aí, logo em seguida, você tem a terra firme. Observe bem que esse local aqui já é um local mais alto. Praticamente a água do rio não vai chegar até aí. Uma floresta com espécie dominante. Observando que quando se fala, então, neste local de terra firme, você começa a entender que é um local que não inunda. É um local onde provavelmente, se tratando de mamíferos, répteis, estão sempre ali, aves e tudo mais, mas quando se fala em igapó e alto igapó, claro, a gente tem mamíferos como que vão adaptar-se ao local aquático, a ariranha, a lontra, o buto, o peixe-bui, a própria onça está sempre ali caçando, né? Isso é importante numa análise do Enem, porque a gente está tendo aí a COP30 e provavelmente questões relacionadas a ela e a conjugação de muita coisa ambiental pode estar sendo trabalhado nessa prova. Então você não vai esquecer. Então a floresta de igapó é a área permanentemente inundada, a várzea é sazonalmente inundada e a terra firme dificilmente inundada. Correto? Eu queria que você entendesse esta situação para não ser enganado, tapeado em questão, porque essas questões são simbioticamente importantes na análise dos tipos de floresta umbrófila densa. O domínio amazônico também é muito trabalhado nessa questão da economia. Quando falar em economia, é aquela coisa mais assim, como é que eu posso falar, relacionada ao extrativismo. Principalmente ao extrativismo vegetal, né? Você tem produtos da floresta, você tem aí provavelmente esses slides, Maria Clara, respondendo a pergunta aqui da nossa aluna, eles ficam aqui e são disponibilizados pela equipe técnica aqui para todos vocês. Todos os slides usados pelos professores, seja de conteúdo ou exercício, são disponibilizados, tá? É só entrar em contato com a equipe técnica que eles vão colocar para você sim, tá bom? Fique tranquila quanto a isso, tá? Uma outra coisa importante, tá, galera? Que quando se trata de Enem, quando se trata de Amazônia, de cada 10 questões de Amazônia, metade são aquelas perguntas descritivas, falando de meio ambiente, vegetação, solo, clima, a parte da fauna, flora, né? Mas outra metade envolve essa questão econômica aqui, que envolve o que a gente faz para sobreviver nessa floresta no contexto econômico. E aqui, novamente, eu pego açaí, açaí virou um commodity, castanha. Reza a lenda que a castanha
é a principal castanha, a castanha do Brasil, castanha da Amazônia, castanha do Pará, é a principal castanha do mundo, é que tem a maior quantidade de ácidos graxos, ômegas 3, 6 e 9, né? E aí você também tem um guaraná muito utilizado em suplemento e refrigerante, né? A pesca também de subsistência, seja individual, seja para cooperativas. Não esquece que se tu fala em pesca, tá, pessoal? Tu estás falando em uma pesca relacionada a tirar o produto da selva, o produto do rio. Quando você cria o peixe, aí já não é pesca, aí é pecuária, é piscicultura. Por favor, não confundir. Por exemplo, extrativismo vegetal. Tu estás coletando o açaí, estás coletando, perfeito, meu querido, estás coletando outro produto, commodities da floresta, então provavelmente extrativismo vegetal. Agora, quando você passa a cultivar esse produto, é agricultura, por exemplo, açaí. É um caso clássico das duas coisas, porque tu pode encontrar o açaí na floresta, especialmente na área da várzea do Igapó. Diz a lenda que o açaí da várzea diz que é o melhor, né? É o melhor de todos. E você tem um açaí que é cultivado, já é agricultura, em muitas ilhas da Amazônia, que no Amapá não é exceção da regra, você tem. Então seria o momento do açaí, nossa fruta rei, nossa fruta mártir. Você tem o açaí para o extrativismo vegetal, o açaí para a agricultura. Você tem pescado para o extrativismo animal e você tem para a criação, que seria a piscicultura, correto? E você começa a entender essa situação. Só que tem uma coisa, além da questão, vamos colocar assim, extrativista, nós temos a questão da agropecuária, agricultura e pecuária extensiva. Por quê? Veja bem, estamos no Brasil, século 21, 2025, desde os anos 90, ou seja, praticamente aí mais de 3 décadas e meia, o Brasil se tornou efetivamente um país do agronegócio, cresceu, isso daí é notadamente importante para a economia local, só que é uma questão muito interessante, porque quando se fala em maquinário, nós temos aqui na Amazônia, só que um quantitativo um pouco menor. Então, nós temos uma agricultura e uma pecuária muito extensiva, muitas vezes sem tanto aparato tecnológico da pesquisa e tudo mais. Lembre bem disso tudo. Outra coisa importante aí, pessoal, a questão mineradora. Tanto é que nós temos aí muitas coisas relacionadas a grandes projetos que a gente estuda em história, geografia também, sociologia, principalmente nos anos 70 em diante, né? Você tem muita questão do extrativismo mineral sendo uma coisa bem assim relacionada ao que nós chamamos de retirada do produto, enriquecimento de uma empresa e empobrecimento da região. É o projeto mineral tradicional. Chegou, lucrou, foi embora e deixou para trás um grande rastro de incerteza socioeconômica que a gente vê a nível da região amazônica como um todo, principalmente entre os anos 70 e início do século 21, tá, pessoal? Temos uma outra coisa, a atividade madeireira, que também é extrativismo vegetal, na grande parte dos casos, de mais de 50, vem atuando de forma, vamos dizer, legal. Mas tem uma outra forma, que é a clandestina, que você retira a madeira de lei para exportar tábuas para o exterior. Nesse momento, queria que você entendesse que quando se fala em madeireira, nós estamos falando do desmatamento, nós estamos falando da devastação ambiental aqui na Amazônia, também, notadamente, por esse contexto de madeireiras, né? E aí você começa a entender, a ação madeireira, ação do agronegócio, ação da mineradora, pode ser, sim, relacionada a problemas ambientais na nossa região. Atividade industrial, claro, não tem indústria somente em Manaus, tem em Belém, tem em outros locais, mas de maneira geral, se for fazer o comparativo da Amazônia com outras regiões, sim, de fato,
a indústria deixa a desejar, o quantitativo é bem pequeno, né? Mas a Zona Franca de Manaus foi criada no final dos anos 60, num projeto governamental para que você tivesse, a partir desse contexto aí da Amazônia, um momento estratégico de povoamento, desenvolvimento, soberania, vamos colocar assim. E a Zona Franca de Manaus surge nesse contexto. Para quem não sabe, a história é interessante e até um tanto engraçada. Muita gente não sabe, mas a Zona Franca de Manaus ia ser construída inicialmente em Macapá. E logo depois falaram que não podia, porque supostamente capital de um território federal não necessitaria desse tipo de alavanque. Até porque já tinha ICOME, né? Indústria, Comércio e Mineração, tirando o manganês daqui da área do Amapá. E aí você vai percebendo que chamaram então Belém. Então vai ser em Belém, Zona Franca de Belém. Só que já havia, né, uma disputa muito grande entre a elite de Manaus e a elite de Belém, desde o tempo da borracha. E é uma disputa, interessantemente, mais da elite. Não estou dizendo que o povo de Belém, o povo de Manaus, o povo do Pará, o povo do Amazonas lutam entre si. Mas existem essas rixinhas aí culturalmente falando, correto? Então a Zona Franca de Manaus seria então esse polo de montagem eletroeletrônico para a questão do que nós chamamos desenvolvimento regional, para que depois você tivesse outras zonas francas na Amazônia com esse mesmo intento. Tudo isso daí tem uma logística regional, e aí nessa logística você tem, por exemplo, as hidrelétricas, você tem, por exemplo, as rodovias, você tem as ferrovias, as hidrovias, os portos, tudo para que você tivesse um manancial infraestrutural para que desse suporte à retirada do produto, à retirada do investimento mineral, por exemplo, aqui da região amazônica, né? Interessantíssimo. Faça as perguntas que vocês acharem pertinentes. Eu estou aqui com o chat aberto aqui do meu lado, vendo as perguntas. De eu ter respondido aqui a Maria Clara sobre o produto, no caso, o material, né? Outra questão, pessoal. Essas atividades, de maneira geral, tanto a mineral, tanto a hidrelétrica, tanto essas de cunho infraestrutural, em mais da metade dos casos, é que vem gerando a degradação do ecossistema de maneira intensa, de maneira parcial, e aí a irreversibilidade do impacto ambiental pode ser bastante lógica, né? Então, isso é a Amazônia. Então, a gente levou um tempinho para a gente dar essa ênfase no domínio morfoclimático amazônico. Aí vem o domínio do Cerrado. O domínio do Cerrado está aqui, ó, pessoal. Essa área, acho que é verde escuro, né? Verde escuro, é bem escurão aí. No centro do Brasil, você tem o domínio do Cerrado. Preste bem atenção, galera. Se alguém perguntar qual é o segundo maior domínio ambiental do Brasil, é o domínio do Cerrado. Primeiro é o Amazônico, segundo é o Cerrado. Preste bem atenção. De maneira geral, esse contexto aí todinho está relacionado ao Planalto Central. Então, falou em Cerrado, falou em Planalto Central. Mas você ainda encontra esse Planalto Central, além de encontrar no Planalto Central, desculpa, esse Cerrado, você encontra em áreas do Amapá, em áreas do Pará, em áreas de Roraima, né? Notadamente, então, é um cerrado bem relacionado ao humus da floresta, visto que quando é um ecótone aqui na Amazônia, você geralmente tem a floresta no meio ou do lado dessa zona de transição. Não esquece disso aí, tá? O clima ele tem um inverno seco e um verão chuvoso. Não esquece que geralmente, pessoal, essas chuvas estacionais, elas são do verão. Então, o verão é mais chuvoso que o inverno, embora aqui na Amazônia se fale o contrário. Poxa, estamos no período invernoso, está chovendo pra caramba. Normalmente, pessoal, no contexto global, falou em chuva, falou em verão. Falou em seca, falou em inverno, né? E aí você começa a entender que esse vegetal adaptado a um momento mais seco e um momento 6 meses depois mais úmido, ele é o que nós chamamos de tropófito. É um vegetal adaptado ao contexto seco, ao contexto mais hídrico, falando assim, né?
Relevo é geralmente planalto denominado chapadão, é aquela coisa bem alta, bem aqui você está vendo, nessa terceira fotinha bem aqui, você está vendo o vegetal, você está vendo o relevo, que já sofreu ação do vento, ação da chuva, ação do rio, sendo alvo de interferência, gerando aí intemperismo físico, químico e biológico. E aí você começa a entender a situação do cerrado, né? E os chapadões estão tipicamente nesse contexto. É um solo pobre ácido, lá também tem lixiviação, mas de qualquer forma essa fertilidade baixa tem muito a ver com a lixiviação, e você não tem tanto a questão do que nós chamamos de decomposição orgânica gerando humus aí, né? Pecuária extensiva também nessa área, né, gigantesca, além do que nós chamamos. Os estados centrais têm uma participação bem interessante nessa economia. As áreas florestais já estão todas ocupadas, praticamente todas, mas de modo geral ainda há uma expansão. Lembrando, em tempo, o Cerrado brasileiro, juntamente com a Floresta Atlântica, né, é o que nós chamamos no mundo de hot spots. O que é um hot spot? Hotspot é aquele ecossistema que a gente tem uma importância gigante, ambientalmente falando, no mundo, mas que ele já está destruído em mais da metade da sua composição original. Então, o Cerrado brasileiro já está destruído em mais de 60% a 65%. Isso é verdade. Nível de Brasil, né? Quando se fala a nível de outras coisas, como por exemplo, áreas que estão praticamente gerando problemas, né? Aí provavelmente tu vai lembrar da pecuária extensiva também. Poxa, quer dizer então que a pecuária está com tudo, tá? É mais fácil, pessoal, você ter gado do que ter cultivo, porque se dá uma seca, dá uma chuva intensa, tu pode levar o gado para um local mais seco. Se tem a questão diferencial, que é a questão agrícola, você vai ter prejuízo, o vegetal não vai sair de lá, né? Então, muita gente opta por pecuária, sim, devido a essa questão da mobilidade, né, pessoal? É rico em biodiversidade também, o solo, embora ácido, você tem, sim, um quantitativo flora-faunístico muito interessante, que você encontra nessa região. Muitos animais que tem na Amazônia, você encontra lá, você encontra onça, você encontra jacaré, você encontra tatu, você encontra capivara, um monte de coisa você encontra nesse cerrado, sim, pessoal. Lembrando, a pecuária extensiva, ela já tem uma economia muito grande no Brasil, e aí o domínio do cerrado é o locus, né, onde os grandes agricultores, os grandes pecuaristas têm tido, a verdade, muito lucro, a verdade é essa. O agronegócio que se cria, que se desenvolve nessa região, está relacionado aí ao contexto da pecuária extensiva, né? Nós temos aí as questões florestais muito interessantemente sendo cada vez mais arraigadas, né? Mas de qualquer forma, nós temos sim uma pecuária interessante, nós temos um contexto bem nitidamente desenvolvido. O agronegócio também, em regime de monocultura, se tem muita questão da soja, do arroz, do algodão, está crescendo o café. Então, quando você pensa em mundo externo, quando você pensa em comércio externo, e você pensa em lucro, pense em cerrado, pense em monocultura agrícola, pense no mercado externo, pense em arroz, algodão, pense em soja, tá, pessoal? E aí, então, quanto mais você tem monocultura, mais você detona o solo, maior a devastação florestal, maior o impacto ambiental, sem sombra de dúvida nenhuma. E aí nós vamos chegando em um outro domínio. Olha, o domínio do Cerrado já foi, né? O domínio amazônico foi também. E eu queria deixar bem claro que quando se fala em domínio do Cerrado, é um domínio importante no nosso país. Domínio da Caatinga. Observe bem, pessoal. Quando se fala em Caatinga, primeiro vem a denominação. Caatinga. Ca, mata. Tinga, branco. Então, mata branca. Por que essa análise? Primeiro, pessoal, quando eu falei anteriormente, há uns 15, 20 minutos atrás, e falei de floresta amazônica, falei de cerrado,
a gente falou de desviação, falamos de riqueza, solo e vegetal. Nós temos agora um local que muitas vezes o solo ele pode estar, pessoal, tão empobrecido que ele vai prejudicar a lavoura. Então, podemos dizer algumas peculiaridades da Caatinga, é um bioma notadamente, exclusivamente brasileiro. Você não encontra do tipo da Caatinga em outro país. O que você encontra são locais semiáridos, em locais próximos de deserto, onde as autoridades, de fato, não fizeram um bom alicerçamento para o desenvolvimento socioeconômico aí. Uma outra coisa, pessoal, todos os estados do Nordeste pegam um pouco ou pegam muito a Caatinga. Porção Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, que também é sertanejo, falando, né, em complexo geoeconômico, você tem essa questão aí surreal, tá? Outra coisinha, o clima aí, pessoal, ele é semiárido, é aquela coisa semidesértica, muito quente e seco, né? E é o que acontece, muitos anos tem vezes sem chover, às vezes passam anos sem chover. E a seca vai agravando o problema e muita gente não tem que deixar de esquecer. O problema existe, mas muita gente praticamente entrou em comum acordo e acabou por levar insistentemente uma condição real de melhoramento, mas de qualquer forma acabou sendo prejudicada essa questão do domínio da Caatinga. Lembre bem que quando a gente pensa em Caatinga, lembre bem que você tem um solo rico, mas com alto grau de salinização. E não retém muita água devido à questão da sua própria extensão muito grande, né? E essa evaporação acaba gerando, sim, uma camada muito fina, né? E em São Bergs é uma coisa muito efetiva. O que é um São Berg, pessoal? Em São Berg, assim, há muitos milhões de anos, tu tinha montanhas. Essas montanhas viraram morros, altos, depois viraram serrinhas, aí depois você tem somente morrinho aparecendo. Esse morrinho aí é a testemunha da erosão, do intemperismo que foi sofrido ali. Tranquilo? Lembre bem, você não pode deixar de falar dessas questões de erosão, de intemperismo, você tem que levar em conta muito disso aí, e sim, Inselberg, uma palavra nórdica que significa morro, testemunho pequeno, morro solitário. Porque quando você vê, você está andando numa área bem planal, bem de planície, né? Quando você vê um morro de 10 metros de altura. Então você vê um local que tem 3 ou 4 morros. É muito comum, muita gente no Nordeste, pegar parte desses morros e fazer escavações dentro do morro, fazer uma casa dentro de uma área aí, correto? Outra questão, pessoal, a sazonalidade de chuvas ela é muito interessante. A gente pode entender dessa maneira, pessoal. No sertão, você tem 3 meses sem chuva. É um período seco. Você tem 6, 7 meses sem chuva, é uma estação seca. Quando você tem um ano sem chuva, seca anual. Mais de um ano sem chuva, seca plurianual. Entre o ano de 1979 e 83, tivemos uma grande seca no Nordeste. 79, 80, 81, 82, 83. 5 anos sem chover. Já houveram secas que foram quase 8 anos sem chover, quase uma década, um absurdo, né? E não é uma questão social, é uma questão ambiental. Mas o ser humano poderia fazer algo, no caso das autoridades, para que se pudesse ter, né, uma condição mais humana de se sobreviver aí. Uma outra coisa muito importante dessa questão da Caatinga, pessoal, é que tem muito minério, é um local rico em mineração, né? Embora tenha pouca retenção de água, né? A gente tem muito desse contexto aí, dessas questões, por exemplo, do Rio Perene, que é o São Francisco, porque você tem muita água vinda de áreas de extensões, de interflúvio próximos, né, que vão ter muita água, às vezes vão ter rios não, mas eu digo lagos imensos dessa questão toda aí que você encontra na Caatinga. Xerófita é o vegetal de raiz profunda que durante a seca
ele acaba tendo que soltar as folhas para que não morra de sede. O vegetal ele imagina e ele acaba tendo essa história, essa mentalidade todinha, né? A atividade de produção de carvão vegetal e pecuária vem contribuindo para a degradação do Nordeste. Não esquece, quando é carvão mineral é uma coisa, já é poluente. Quando é carvão vegetal, às vezes polui mais ainda. Por quê? Porque o ser humano está buscando o quantitativo imenso de carvão para a termoelétrica e tudo mais. Aquele carvão do teu churrasquinho. Ele é feito em carvogeaduras ou carvogeamentos, verdadeiros iglus de barro, que lá você queima esse vegetal e depois de algumas horas ele virou carvão para se utilizar em áreas de caatinga, né? E aí nós temos, olha bem aqui, ó, você está vendo bem aqui, cactáceas, né? Se bem aqui é um mandacaru. Chique para cá, aqui cactos, olha, tá vendo só? Essas vegetações aí que tem muita espinha para se defender dos inimigos, né? Bem aqui você tem um tipo de vegetal muito também interessantemente aqui na Amazônia, que é o ipê. Então tem ipê amarelo, ipê roxo, ipê verde, ipê vermelho, que ajuda a gente a vencer na vida, muitas vezes só com paisagismo, né? Esse é o domínio da caatinga, pessoal. Não esquece disso, não esquece que esses vegetais, eles são adaptados a um clima semiárido, eles guardam água dentro de si, tá, pessoal? E aí nós vamos chegando, olha bem aqui, tá vendo? Lá em cima é a mesma casa, só que lá em cima é momento de seca, aqui embaixo é momento de chuva. Então, durante, às vezes, até mais de 6 meses pode ficar chovendo, e aí aquele vegetal que vai servir de alimento para o gado, ele começa a estar fatalmente sendo prejudicado. Então lá em cima é na seca, aqui embaixo é na chuva. Tá vendo bem aqui, ó? Tá vendo os locais onde você adentra, né? Possivelmente uma análise mais de sertão ali de roxo, locais de zona da mata na litoral e as zonas do agreste no meio, né? E aqui você vai entender por esse corte hipossométrico o seguinte: você tem bem aqui o Oceano Atlântico, tabuleiros litorâneos aqui, e o que vai acontecer? A massa de ar que vinha da região do Atlântico vai esbarrar aqui, e provavelmente, sim, o que você pensou, muita gente não vai ter chuva nessa porção aqui. Que você vai ter chuva nessa área aqui. Então essa área aqui ficam sem chuva. A parte do agreste, grande parte do que nós chamamos de extensão da seca, né? Então a gente dá a entender essa questão. Olha bem aqui, terreno sedimentar, a partir da área que vai dar extensionalidade ao rio Parnaíba, né? Então, são áreas importantes aí da análise hídrica. Esse é o domínio da caatinga. Lembre, a caatinga já foi destruída em mais de 60%. Aí chegamos dos mares de morro. Olha bem aqui, pessoal. Domínio dos mares de morro. Está em vermelho ali. Chega do litoral nordestino até o litoral sulista. Domínio dos mares de morro. O nome já está dizendo. Mares de morro. Então, eu queria deixar bem claro o seguinte. Lá nos mares de morro, você tem meia laranja, você tem os mamelonares e você tem o pão de açúcar. É um tipo de relevo muito alto, muito íngreme, fatalmente não dá para morar nele. No mamelonar e no meia laranja você já consegue, o que não é correto. Pelo Código Florestal, você não pode estar morando em cima de uma área alta, porque provavelmente pode haver deslizamento de encostas e você está morando lá, então é perigosíssimo, né? Lembre disso a nível de caatinga, tá, pessoal? Aí chegamos nos mares de morro, né? Aliás, estou falando de mares de morro, desculpe. E esses mares de morro, então, mamelonar, meia laranja e pão de açúcar. Olha só, pessoal. Se estende por toda a faixa litorânea oriental do país, é a faixa leste oriental do país.
desde o nordeste ali do Rio Grande do Norte até Santa Catarina. De maneira geral, estou falando de relevo, mas a vegetação é a Mata Atlântica. Opa, creio que não é divulgado os slides. Vamos divulgar, Maria Clara, pode ficar tranquila, viu? Fica tranquila, vai ser divulgado. Mais questões a respeito dessa matéria para o CFO, BM. Eu não sei se você está pegando a aula para Enem ou para pré-concurso. Isso daí cai em biologia, acredito, cai no contexto do Enem. Né? Nesse momento aqui eu estou trabalhando para o Enem, o material de pré-Enem depois dessa aula vai começar, se não me engano, 4h50, 10 para as 5, tá bom? Sou deste favor da questão de produção ambiental. O Estado rico não podemos explorar, ficamos na pobreza. Alienil, preste atenção, eu não discordo de você, não vou recriminar. Olha só, uma certa vez num podcast aí, já faz alguns anos, aqui no Amapá, eu coloquei o seguinte contexto, que o Amapá muitas vezes ele tem uma questão aqui que chamamos de maldição ambiental. Nós temos mais de 72% de áreas do nosso território amapaense protegidas e não podemos, como você falou, né, se desenvolver, explorados, né? Então, o que está acontecendo é o que acontece em muitos outros estados da Amazônia, né? Nós temos que servir de exemplo a proteção, enquanto que outros locais podem desmatar, gerar problemas e tudo mais. Então, eu entendo a sua crítica. É uma crítica construtiva, né? Mas vamos analisar em outro momento mais nas aulas de Amapá para o concurso. Aqui são as aulas para o Enem, tá bom? Aí vamos voltar lá. Domínio de mares de morro, Mata Atlântica, vegetação, né? Uma vegetação muito parecida com a floresta amazônica. Mares de morro porque você tem muitos morros colocados um ao lado do outro. Muita exposição ao processo de intemperismo, físico, químico e biológico. Lixiviação, nós sabemos muito bem que é a lavagem do solo. E no caso aí, quando se fala em solos e se fala em Nordeste, tem o Massapê no Sudeste a Terra Roxa, tudo dentro dos mares de morro, né? E aí, do ponto de vista de população, observe bem, tá vendo aqui os mares de morro? Observe aqui extensões na parte sul, na parte sudeste. Isso aqui é um morro carioca. Observe bem que quando você tem gente morando lá, o que vai acontecer? Você tira a floresta, você tira a mata que estava compactando o solo, retendo inclusive água, e nesse momento você tem agora um solo desprovido de vegetais, que vai receber uma grande, gigantesca análise de água, formação coloidal aqui de lama, e logo em seguida, ao longo de muitos anos, devido à força da gravidade, à força do peso, vai haver isso bem aqui, ó. Verdadeiras áreas erodidas por toda a extensão desse morro aí, que é um morro meio laranja, que vai resultar, infelizmente, em morte. Bem aqui, tá vendo essa foto aqui? Essa área aqui era uma área alta até aqui. Essa área todinha foi sendo alvo da erosão e aconteceu isto aqui, ó. Bem aqui tem resto de casas, né? Bem aqui, que foram soterradas, né? Deslizamento de áreas de terra. Olha aqui, esse grande, deslumbrante, como é que nós podemos falar? Cartão postal, mas aqui estão os morros. Muitos morros são cheios de pessoas morando, né? Como bem aqui, praticamente tem gente morando em 80%, 90% do morro. Essa é a grande verdade. Depois, essas verdadeiras voçorocas podem acontecer nesse cenário aqui. Então, quer dizer que, quando se fala em Enem e se fala em mares de morro, sim, pessoal, pode haver questões relacionadas à ação do homem prejudicando o solo desses morros com desmatamento, e esse desmatamento, por sua vez, vai gerar um processo intempério, que é a erosão, e você poderá ter, novamente falando, o deslizamento de áreas de encostas, prejudicando o ser humano. Isso nos mares de morro, correto? Gostaria mais de questões de dessa matéria para você fazer. Tá, já respondi. Vamos adiante, pessoal. Domínio das araucárias ao Mata dos Pinhais. Preste bem atenção, pessoal. Quando se fala em araucárias, é aquela região que fica no sul do país, bem aqui, ó.
nessa porção sul do país, você tem as araucárias em cor de... meio cor de vinho, meio marrom, né? Mas é uma área, pessoal, que a gente pode dizer que essa área que eu achurei aí, que eu circundei, é uma área grande até, né? Mas hoje essa área já está bem menor, por quê? Essa área já está bem menor, pessoal, pelo simples fato de ter uma ocupação humana muito forte, né, no sul do país, já faz um tempinho, né? E aí o que acontece, essa floresta também chamada subtropical, por estar num clima subtropical, abaixo do trópico de Capricórnio, você tem clima subtropical, e tem uma região também chamada coníferas, porque os vegetais são em forma de cone. É uma vegetação acicolifolhada, as folhas não são latifoliadas, tem o formato de agulha. Então, nesse vegetal com folhas com formato de agulha, acicolifolhadas, o grau de evapotranspiração é bem menor que na floresta amazônica, né? Então, o grau até de umidade diminui. E aí, ó, pega 3 estados do sul, ainda pega algumas áreas serranas de São Paulo e Rio de Janeiro, praticamente quase nada, né? Planaltos sedimentares basálticos de origem vulcânica. Se aparecer a palavra basalto, basalto é uma rocha magmática extrusiva, ou seja, o magma foi expelido e aí, em contato com o oxigênio da atmosfera, ele foi solidificando e virou uma pedra chamada basalto, que ao ser pulverizado ao longo de milhares de anos, poderá gerar um solo vulcânico muito fértil, por sinal. Correto? Clima predominante subtropical úmido, tem temperaturas moderadas, é muito comum, pessoal, você encontrar temperaturas de 16 graus, 15 graus, 12 graus, em alguns momentos, por algumas horas, alguns dias, pode ficar até abaixo de zero. Em algum momento, nessas áreas aí sul do país, pode até inclusive nevar. Eu não estou falando em geada, estou falando em neve mesmo, né? Estar de gelo, mas é uma coisa um pouco mais incomum. A intervenção antrópica está sendo muito visível, você está vendo aqui uma área de floresta de cima, outra área aqui próxima de mata ciliar, próxima de rio ou lago, né? A intervenção antrópica hoje, ela infelizmente gerou aí a manutenção só de 12% da vegetação original, só 12% é uma das áreas mais destruídas do planeta Terra, né? E aí o que pode ser explicado pela ação devastadora do homem na região, como eu já expliquei, a questão do avanço da agricultura e pecuária, desde o século XIX, coisas do tipo vem acontecendo aí, uma região onde a gente vê muitos livros de nível fundamental 2, né? Que muito europeu veio para cá para morar, para povoar, porque era um clima ameno, semelhante ao da Europa, isso é verdade mesmo. Só que houve também muita destruição. Em que pese a colonização italiana e alemã, foi responsável por grande parte dessa derrubada das florestas, com essa araucária estando no meio, né? E o que vai acontecendo até a policultura, é claro que ser policultura é uma coisa salutar, é benéfico, só que mesmo assim você encontra sim o detalhe problemático nessa destruição do domínio das araucárias. Aí você tem a floresta ombrófila mista, lembre, uma área que chove muito, uma área que chove pouco. Provavelmente de você está vendo essa cobertura vegetal bem aqui um pouco menor, é a área onde chove menos. Essa cobertura aqui é a área onde choveu mais. Ou então você pode analisar assim também. Essa área aqui que está com uma cobertura menor, houve uma destruição da floresta e depois um reflorestamento. O reflorestamento pode levar mais de um século para gerar a floresta de novo. Provavelmente isso daí deve ter uns 50, 60 anos para chegar nesse nível aí. Esse domínio, pessoal, vai chegar ao domínio das pradarias. Onde ficam as pradarias? Presta atenção. As pradarias ficam bem aqui nessa extensão somente do Rio Grande do Sul. Está vendo essa extensão aqui? Bem rosinha, clarinha. Fica na parte meridional ocidental do Rio Grande do Sul, pegando aí a fronteira com o Uruguai e parte com a fronteira com a Argentina, né? Onde você também encontra a nomenclatura pradaria
ou pampa. Então, pradaria, campanha gaúcha ou pampa são a mesma coisa, correto? Esse domínio aí das pradarias é um domínio com aspecto natural interessante. A palavra campanha gaúcha, pessoal, não é como se falasse campanha de guerra. Campanha aí vem de uma terminologia espanhola, né? Terminologia castelhana, de campanha, de campo, um tipo de campo, por isso que é campanha gaúcha, tá? Uma outra questão, você encontra as coxilhas, as áreas altas, né? Que a gente está bem aqui, dá para perceber coxilhas, está bem aqui, ó, nessa parte de cima, olha. Isso aqui é uma coxilha, uma área espraiada, um pouco alta, de 5 a 10 metros, né? Que onde a galera vem derrubando aí para que tenha uma extensão bem mais vasta para passar com o maquinário, né? Então tem essa ondulação do relevo, né? Extremo sul do país já foi colocado, único domínio exclusivo de um estado do país que é o Rio Grande do Sul. Então, campanha gaúcha, ou pradaria, ou pampa, somente encontrada, sim, no Rio Grande do Sul. Correto? O clima é subtropical também, né? Assim como o das araucárias, um pouquinho com demanda de menos quente do que você possa imaginar, é mais frio do que quente, né? Você tem arenização devido à agricultura e pecuária para o cultivo de soja, para a pecuária de maneira geral. O solo vai perdendo cobertura vegetal, depois fica só o capim. Pois mesmo esse capim vai ser perdido, você vai ter só o arenito, que ao longo de muitos milhões de anos, muitos séculos, né, vai sendo detonado, quebrado e virando areia. Bem aqui embaixo você tem um solo com arenização, tá vendo? Bem aqui embaixo, esse último quadro aqui, isso aqui é um solo com arenização. Tem um ou outro capim aqui, o cara está buscando, mas de qualquer forma, a intervenção antrópica foi cavalar, né? E aí o que acontece? O pisoteamento do gado pode gerar, vamos dizer assim, o processo de problemas do solo, o solo fica muito compactado, né? O solo fica compactado, aí tem a queimada, e se mantém a queimada, e tudo isso empobrece o solo e vai acontecer esse processo bem aqui, ó, esse processo de erosão. Olha, isso bem aqui, são grandes valas que são abertas pela natureza, mas o culpado aí é a ação antrópica, não tem jeito. O Enem pode trabalhar bastante isso daí, tá, meus amores? Observe bem essa questão. Aqui tem a análise de como se formam os areais, né? E aí você está vendo esse fenômeno, está vendo essa parte verde aqui? Essa aqui é uma parte verde, parte verde. O que vai acontecer? O substrato de arenito, ele começa a ficar mais intenso à medida que você consegue ver o processo de erosão. O erosivo da história toda acaba quebrando essa camada verde, e aí o que pode chamar de ravina, em termos de manuseio de terra, as ravinas são essas áreas um pouco mais íngremes, acabam sendo alvo do que nós chamamos ação do tempo, e aí o que vai acontecer? Vai aparecer bem mais areia do que área verde para o gado. Beleza? Observe aqui uma pergunta, né, pessoal? As perguntas boas aqui para a gente, nós temos acho que 9 minutos, dá para fazer umas 3 ou 4 questões, né? Olha só. Ao longo dos últimos 500 anos, o Brasil viu suas fronteiras do litoral expandirem-se para o interior. Apenas lógico que a Amazônia tenha sido a última fronteira a ser conquistada e submetida aos ditames da agricultura, pecuária, lavoura e silvicultura. Né? A incorporação recente de áreas amazônicas à exploração capitalista tem resultado em implicações problemáticas, dentre elas a destruição do rico patrimônio natural. Isso aqui é do Michael Nietzsche, Futuro da Amazônia, né? Na situação descrita, a destruição do patrimônio natural dessa área amazônica está explicado pela distribuição da população ribeirinha, patenteamento das espécies nativas, expansão do transporte hidroviário, desenvolvimento do agronegócio, aumento da atividade turística. Se o cara está vendo fronteiras do litoral expandidas para o interior, vamos de agronegócio, né? Isso ajuda a explicar a mudança, né, do espaço geográfico local. É a letra D de dado. Essa outra aqui, pessoal, interessante, olha.
Estudo comprova que o desmatamento da Amazônia afeta chuvas até na Argentina, com certeza. O ar que passa sobre grandes áreas da floresta tropical, nossa região, né, produz pelo menos 2 vezes uma chuva do que se move através das áreas com pouca vegetação. Em alguns casos, a floresta contribui para um aumento de precipitação a milhares de quilômetros de distância, de acordo com um estudo publicado na revista Nature, revista Natureza. Pessoal, é verdade. Tem momentos que até o estado de São Paulo, por exemplo, ele tem um projeto na Amazônia chamado Rios Voadores, tem uma relação muito tênue com São Paulo, porque nos meses e anos que São Paulo teve muita escassez, tem a ver com a falta do rio voador chegando na Amazônia e indo para lá. Por quê? Porque se você aumentou o desmatamento, aumentou a queimada, sim, fatalmente, não vai ter evaporação de água e não vai levar esse grande quantitativo de água em formato evaporado para São Paulo, para que haja condensação e a consequente queda d'água por lá. Isso acontece também, né? A dinâmica apresentada relaciona-se em parte com a captação de dióxido de carbono pela floresta. Ninguém está dizendo que a floresta não faz, ela faz. A atenuação do efeito estufa, pode ser. Dinâmica dos rios voadores, acabei de dar a resposta ainda há pouco, né? Descarga fluvial do rio Amazonas e captação do ar úmido do Pacífico. O ar úmido do Pacífico ele não vai ser tão captado aqui pela floresta amazônica, é mais fácil pelo Atlântico, né? Descarga fluvial do rio Amazonas, a colocação aí, pessoal, é a precipitação de água, né? Não é descarga fluvial é de rio, descarga de chuva é pluvial. Não é atenuação do efeito estufa, o texto não fala disso. Pessoal, entenda, a prova do Enem tem um texto, e nesse texto tu tem uma análise. A problemática, então, ela vai para uma questão que você vai ter que marcar a alternativa que tem ligação com o texto acima. Lembrando, em tempo, que a prova contextualizada não é que tem um texto, sempre terá um texto, por isso que ela é contextualizada. Pode ser uma imagem, pode ser um gráfico, pode ser uma charge, uma tirinha, pode ser um poema, uma canção. Tá bom? Resposta aí, alternativa letra C de casa. Olha essa pergunta aqui do Cerrado, pessoal. O bioma do Cerrado foi considerado recentemente dos 25, olha aí, hotspots da biodiversidade do mundo. Segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sob áreas globais prioritárias para conservação. Relevância, né? O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. No Brasil, os caras falam da floresta atlântica, né, onde tem os mares de morro, e o cerrado. Tranquilo? Isso é do livro do Pedro Paulo Pinto, do Diniz Filho. Pois bem, tanto cerrados de múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural em Goiânia. A necessidade desse tipo de ação na área mencionada, cerrado, tem como explicação, né? A motivação, expansão da fronteira agrícola, elevação do extrativismo vegetal, exploração do recurso mineral, implantação de parque ecológico, densificação da atividade turística. Na verdade, o texto fala, galera, de questões relacionadas ao problema que transforma o Cerrado brasileiro em um dos 25 hotspots do mundo. Ou seja, um local que precisa de esforço para evitar a extinção de muitas espécies. O Cerrado é um deles. Então não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, não é a letra D, é a letra E. Expansão da fronteira agrícola. Retirada de cobertura vegetal para essa colocação, né, vamos dizer assim, de outro tipo de cultivo, que não seja somente do extrativismo. E aqui, para a gente terminar, né, tem o texto 1, o Cerrado brasileiro apresenta diversos aspectos favoráveis, mas tem como problema a baixa fertilidade de seus solos. A grande maioria é ácido com baixo pH, ou seja, potencial hidrogiônico, o solo é ácido, né? O Cerrado brasileiro que tem um grande índice de lixiviação, né? E a fertilidade realmente, naturalmente, é baixa. O crescimento da participação da região central na produção de soja foi estimulado por fatores científicos de manejo do solo, né?
Eu já vou dizer o nome porque o nome é a resposta, né? No texto são apresentados aspectos do processo de ocupação de um bioma brasileiro. Uma tecnologia que permite corrigir o limite imposto pela condição natural está indicado em calagem. É adicionamento de calcário dolomítico, cálcio, potássio, para que o solo tenha nutrientes para o agricultura e pecuária. Hidroponia é aquele tipo de material que você coloca vegetais numa tipo uma mesa e tem água por baixo, todo nutriente, então você não coloca no chão, ele está então a salvo de pragas que ficam no chão, como inseto, rato e tudo mais. Terraceamento é aquele contexto de você coloca estratos como se fossem degraus, né? No solo dessas áreas altas, né? Fazendo curva de nível. Isso é terraceamento. Cultivo orgânico é aquele cultivo vegetal, né? Agrícola, onde você não coloca adubo, então não coloca fertilizante, principalmente pesticida, raticida, herbicida e tudo mais. Rotação de cultura é quando você coloca num local específico. Aqui você tem cultivo do feijão, aqui você tem da soja, aqui você tem do milho, aqui tem mandioca, aqui tu não tem nada. Então você vai fazendo rodízio. Isso é rotação de cultura, tornando o solo mais propício a não ficar com problemas ambientais. Então aí, resposta é letra A. Pessoal, o tempo está arrumando. Então sempre agora eu vou ficar colocando aqui estava olhando aqui o chat ao vivo, fiz as perguntas, né? Não esquecendo que a aula desse momento, agora, até agora, né, está terminando, é para o Enem. Daqui a 10, 15 minutos é a aula pré-Enem. E hoje eu vou trabalhar uns exercícios aí para a gente revisar coisas para o Amapá, para o teu concurso BM-PM, tá bom? Então, aqui é o professor de Wander Marinho, remando para a beira, né, como se diz aqui na Amazônia. Um grande abraço para você, meu amigo, minha amiga, que está aí do outro lado, vendo a minha aula, com a dica para o Enem. Daqui a pouquinho, dica para o pré-concurso. Um grande abraço do professor Wander Marinho, só para você, do Desafio EAD. Um grande abraço, fica com Deus. Eita. Daqui a pouquinho estaremos de volta.
Olá você,